Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, você que vai assistir a live do Senhor. Hoje nós iremos dar continuidade à leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 7. Amém? Vamos orar então para ler o capítulo e em seguida fazer algumas reflexões. Amém? Oremos então. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia na tua presença, um dia único, um dia que o Senhor preparou para cada um de nós, personalizado, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Obrigada, Senhor, por termos o privilégio de podermos estar na tua presença. Guia, Senhor, a nossa mente e os nossos corações. Abra o nosso entendimento para receber a tua palavra. Pai querido, derrama nesse ambiente o teu Santo Espírito e que ele, que habita em mim, me direcione, me dê sabedoria e discernimento ao fazer comentários referentes a este capítulo. Que nada me atrapalhe, que o meu foco não saia de ti, Senhor, porque é para ti essa live. Essa live é para ti louvar, te engrandecer, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Obrigada, Senhor, por poder levar a tua palavra a outras pessoas. Fique conosco, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Olá, seja bem-vindo. Então vamos começar a leitura do capítulo 7, amém? Depois eu vou fazer alguns comentários. Então diz assim no versículo 1 do capítulo 7. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo.
que desejo de punir o culpado. Em tudo, vocês se mostraram inocentes neste assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado de vocês, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como receberam com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vocês. Amém. Glória a Deus por esse capítulo, né? Esse capítulo, o capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu me perguntei, estudando esse capítulo, até quando Deus nos entristece, Ele quer o nosso bem. Até quando, né? Mesmo quando nos entristecemos, Deus, Ele quer o nosso bem. Então precisamos pensar nisso, precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nem sempre as coisas que queremos, que achamos que é o melhor, não é. Então, precisamos colocar isso em nosso coração, né? Que mesmo quando nos entristecemos, Deus, Ele quer o nosso bem. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nesse capítulo, Paulo exorta os coríntios para que eles se santifiquem. Isto porque as inúmeras promessas de Deus só podem ser recebidas mediante o temor a Deus e a santificação. É isso mesmo, irmão. A gente só toma posse dessas promessas mediante ao nosso temor e a nossa santificação. Andréia, olá. Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda vocês. Então é isso que nós aprendemos nesse capítulo. Paulo dá um destaque à chegada de Tito, porque a sua presença, a presença de Tito, trouxe alívio e descanso. Paulo enfrenta conflitos internos e externos, e Deus o usou para trazer descanso ao apóstolo. Paulo também fala sobre a tristeza dos coríntios causada pela primeira carta aos coríntios. Ao invés de lamentar a respeito dessa carta, ele revela a alegria e a satisfação. Pois o efeito dessa carta, dessa primeira carta, produziu arrependimento. E a gente entende, então, que a tristeza levou
os irmãos lá de Coríntios ao arrependimento. Os coríntios ficaram muito tristes após... Meu microfone, meu som. O som tá legal, gente? Tá, né? Dá um joinha aí para mim. Os coríntios ficaram muito tristes após a leitura da primeira carta. E ao saber disso, Paulo celebra porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Diferente da tristeza, o que Paulo está nos mostrando aqui, é que diferente da tristeza mundana, que nos leva à culpa e ao remorso, porque é isso que acontece, a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento, conforme podemos ler no verso 10. Olha, no verso 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Exatamente, quando a gente faz algo errado, quando a gente está no mundo e faz algo errado, a gente se arrepende, mas a gente se culpa. A gente se culpa, a gente se condena, a gente tem remorso. Não existe o verdadeiro arrependimento. E quando a gente está em Deus, quando a gente tem uma aliança com o Senhor, a tristeza, segundo Deus, traz o arrependimento. Conforme podemos ler o que eu li agora no verso 10. Continuando, após Paulo dizer isso sobre a tristeza traz o arrependimento, listada lá no verso 10, Paulo faz uma lista de todos os benefícios que foram produzidos nesses irmãos, graças a esse quebrantamento. Dedicação, desculpas, indignação, temor, saudade, preocupação, desejo pela justiça. Ou seja, eles foram aperfeiçoados pela repreensão. E é isso que acontece na nossa vida, né? Quando nos arrependemos de verdade, de fato, Deus, ele nos perdoa e somos aperfeiçoados. Por ele, somos aperfeiçoados pelo Espírito de Deus. E é isso que Paulo diz aqui, que eles foram aperfeiçoados pela repreensão, esses irmãos lá de 2 Coríntios. Em muitas pregações, a nossa geração, gente, ela precisa refletir sobre o que é dito neste capítulo, especialmente os ministros do Evangelho. Em muitas pregações, falam sobre como Deus deseja o nosso bem, mas há pouquíssima exortação. Mas vejam como a repreensão, segundo Deus, foi bênção para essa comunidade. Então, às vezes, precisamos ser contrariados, precisamos ser repreendidos, exortados, para que possamos, para que Deus derrame a sua bênção, para que seja uma bênção essas repreensões em nossa vida. Quando fazemos algo que não agrada a Deus, de imediato a gente se arrepende quando a gente peca, quando a gente erra, porque estamos nesse mundo, somos pecadores, somos falhos, mas a gente vive em busca da santidade. Então, quando a gente erra, a gente de imediato é confrontado através do Espírito de Deus e a gente se arrepende. E Deus nos perdoa, mas a gente não pode esquecer, gente, que todo pecado, tudo aquilo que fazemos terá consequência. Terá consequência. Então precisamos estar atentos a essas coisas.
Por isso aqui Paulo, nos dias de hoje, nós precisamos entender que nas pregações não deve ser só falado sobre que o Senhor quer só o nosso bem. Sim, Ele quer só o nosso bem. Deus, Ele permite que aconteçam as coisas de ruim com a gente. Ele não deseja, mas Ele permite, porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Você é responsável por suas escolhas. Deus não enfia nada pela goela dentro da gente. Então, a gente precisa também falar disso, sobre as consequências dos nossos erros. Nós responderemos a tudo que fizermos de errado, terá consequência. E a gente observa, né, que a repreensão na primeira carta de Paulo foi bênção para essa comunidade de fé que Paulo, aos Coríntios, né? Então, a gente vê que a primeira carta, que foi uma repreensão, acabou, mesmo entristecendo eles, acabou sendo bênção na vida deles. Devemos ter em mente que a palavra de Deus é pura, seja para encorajar ou seja para exortar. Por meio da palavra, o Espírito Santo nos molda a imagem e semelhança de Jesus. Portanto, não podemos escolher o que ouvir. É muito fácil, né, a gente querer ouvir só aquilo que nos agrada. A gente precisa ser confrontado. E nada melhor do que um homem de Deus para nos confrontar, sendo usado pelo Espírito de Deus, nos confrontar. Precisamos nos alimentar de toda a palavra de Jesus e não apenas de algumas partes. Então, a gente não pode só ler na palavra as promessas. A gente tem que ler toda a Bíblia, porque através da Bíblia a gente é ensinado, a gente é exortado, a gente passa a conhecer mais a vontade de Deus para nossas vidas. Então a gente não pode só escolher as partes boas, a gente tem que estar em comunhão com toda parte, com toda a Bíblia, não só com as promessas. Então Paulo, depois de dizer isso, ele faz uma lista, né, dos benefícios. Ele fala que tudo produziu graça, tudo produziu quebrantamento, aquela tristeza que aquela carta gerou para eles, gerou também um arrependimento. E foi bênção na vida deles. É isso que Paulo nos mostra através do capítulo 7. Amém, amém, irmãos? Então, o que eu entendo é que precisamos nos alimentar de toda a palavra de Jesus e não apenas das partes, de algumas partes da palavra dele. Entenderam? A gente não pode focar só nas coisas boas, porque a Bíblia é um todo. É um todo. A Bíblia é o maior livro do mundo. É através da palavra que a gente cria intimidade, relacionamento com Deus, porque a gente passa a ser abençoado, a ser exortado, a conhecer mais a vontade dele para nossas vidas, a conhecer mais a postura dele em relação aos apóstolos. Então a gente precisa ler a palavra. Meditem nesse capítulo 7. É muito, muito, muito interessante. Esse capítulo me mostra, né, que até quando Deus nos entristece, Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, mesmo que a gente fique triste, porque aquilo que tanto queríamos não aconteceu, descansemos em Deus, esperemos nele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
E às vezes não estamos preparados para receber a bênção. Por isso precisamos ser confrontados, por isso precisamos ser exortados, ensinados, para que na hora da entrega da bênção a gente esteja preparado. É isso que a gente aprende tendo uma aliança com Deus. É o que a gente aprende buscando essa intimidade e esse relacionamento com Deus, através da leitura de sua palavra e através de nossas orações. Orar a Deus é falar com Ele, é conversar com Ele, é ter um diálogo, não é um monólogo. Quando você ora a Deus, você conversa com Ele, você fala, você pede, você intercede, você se arrepende e você cala para ouvir a voz do Senhor. Ler a palavra, meditar na palavra é exatamente isso. Ouvir o Senhor falar com você. Deus te responde através da palavra. Então, leiam a palavra do Senhor, as Escrituras. Muitas das vezes o Senhor, o próprio Espírito, fala conosco através de um pensamento, através de um sentimento. Nós somos confrontados. O Espírito de Deus, ele nos confronta. Então é necessário que a gente entenda a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor, se dedique em conhecer mais a Deus, porque só vamos conhecer intimamente alguém se convivermos com Ele. Então, só vamos conhecer intimamente a Deus se folhearmos a Bíblia todos os dias e meditarmos em sua palavra. Amém, irmãos? É isso que a gente aprende. Então é isso, irmãos. Hoje nós lemos o capítulo 7, amanhã a gente lê o 8. Tá bom? Vamos orar para terminar essa live. E eu vou aproveitar para pedir mais uma vez que você que está entrando agora, deixe lá o seu like no canal do YouTube, se inscreva no canal caso não seja inscrito, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que mantenha o canal no ar, porque quando o YouTube entende isso, ele envia esse conteúdo para outras pessoas. Então vamos glorificar o nome do Senhor fazendo isso, tá bom? Nada é para mim, é tudo para o Senhor. Amém, irmãos? Oremos então. Pai querido e Pai amado, gratidão por essa leitura, gratidão por essa meditação e gratidão por cada vez mais eu entender que mesmo quando ficamos tristes, o Senhor sabe o que é melhor para a gente. E muitas das vezes a nossa tristeza gera no fundo da nossa alma um arrependimento. Ah, Deus, obrigada, porque através do seu Filho podemos chegarmos a Ti. Obrigada, Senhor, porque tudo que lemos, tudo que falamos, tudo que aprendemos é para Te glorificar, é para Te exaltar. Obrigada, Pai, obrigada por estar conosco, obrigada por nos ensinar. Nos ajuda, Senhor, a perseverarmos, a permanecermos firmes na Tua presença. Nos ajuda, Pai. Sozinhos não conseguimos. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua misericórdia. E sabemos que ela se renova a cada dia, a cada manhã. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, que Deus cuide do dia de cada um. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir.